O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é um grande sucesso de bilheteria, já fez $1 bilhão aí. O filme foi ótimo, teve as referências, teve o fanservice. É um filme que acerta em cheio o que é ser o Homem-Aranha e encerra a primeira trilogia do Homem-Aranha do MCU de forma magnífica, colocando o Homem-Aranha naquele status quo que todo mundo ama do Peter Parker. E eu acho que todo o crédito pra esse filme realmente é pouco, porque esse filme, ele fez o impossível. Ele apelou extremamente para nostalgia, olhando para trás, olhando para a história do Homem-Aranha, e ele entregou o Homem-Aranha olhando para frente, olhando para o futuro dele. Porque depois desse filme que teve Tobey Maguire e Andrew Garfield voltando, e eles foram espetaculares, o que mais me deixou empolgado foi o final do filme. O final, porque eu quero ver agora a trajetória do Homem-Aranha Tom Holland. Eu quero ver onde que eles vão levar o Homem-Aranha Tom Holland. Mas isso é eu falando da parte narrativa da história do Homem-Aranha. Porque a Sony, nesse filme, ela conseguiu fazer uma outra coisa. E uma coisa muito maior do que apenas acertar a narrativa de um Homem-Aranha. Ela unificou a fanbase do Homem-Aranha. One movie to rule them all. Porque assim, ó, a fanbase do Homem-Aranha, assim como qualquer outra fanbase de super-herói ou de outras coisas da internet, ela é uma fanbase completamente dividida. Tem aqueles pequenos grupos que cada um gosta de uma coisa. Tem o grupo que gosta mais do Tobey Maguire. Tem o grupo que gosta mais do Andrew Garfield, na qual eu me pertenço. E tinha o grupo do Tom Holland. Cada um desses grupos se bicavam de um jeito e nunca de fato houve uma harmonia. E a Sony, meio que sem querer, com esse filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ela meio que criou uma lua de mel entre esses grupos. Então é isso que eu quero destrinchar nesse vídeo, que é como que o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa conseguiu unificar a fanbase do Homem-Aranha. E tá aí o maior segredo desse filme. Então, roda a vinheta e vamos começar! E assim, ó, esse vídeo vai ter spoilers do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então, se você não quer ter spoilers, cuidado. E bem, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa atingiu $1 bilhão de bilheteria nessa semana. E vocês aí que são da internet já devem estar percebendo que agora começou uma nova leva de rumores de filmes do Homem-Aranha. A gente tem o rumor que a Emma Stone vai voltar num filme da Spider-Gwen. A gente tem o rumor que a Sony tá planejando fazer o Homem-Aranha 4. A gente também tem o rumor que a Sony tá querendo fazer o Homem-Aranha 4 em animação. Também tem o rumor que vai ter o Amazing Spider-Man 3 completando a trilogia do Andrew Garfield, falando de Venom. E todos esses rumores começaram a aparecer agora, da data de estreia do filme até hoje. E a tendência é que esses rumores aumentem. Ah, Gabriel, mas você sabe que isso são só rumores, a maioria não vai acontecer. Não, Gabriel Coelhinho do Mal, eu sei que a grande maioria desses rumores não vai acontecer. Mas a questão não é se esses rumores realmente vão acontecer ou não. Porque esses rumores, eles não estão falando de um filme do Homem-Aranha 4 do Tom Holland. Eles estão falando do multiverso do Homem-Aranha. É o Tobey, é o Andrew, é o Morbius, é o Kraven, a Spider-Gwen, a animação do Aranha-Verso. E todos esses rumores, você abre em qualquer notícia, seja no Twitter, seja no Facebook ou seja no YouTube, todas elas dão engajamento e dão audiência, porque todas essas possibilidades deixam os fãs animados porque eles querem ver esses filmes. Principalmente um Homem-Aranha 4 do Tobey e um Amazing Spider-Man do Andrew Garfield. E é justamente essa empolgação com os próximos filmes do Homem-Aranha que eu tô falando que tem essa lua de mel. E assim, quem que é louco de dizer que isso não pode acontecer? A gente acabou de ter um filme que teve Andrew Garfield e Tobey Maguire. Nesse momento, qualquer rumor, existe sim a possibilidade de acontecer. E o que tá acontecendo nesse momento é que cada nicho da fanbase do Homem-Aranha tá tendo informações de rumores que lhe interessam. O nicho que gosta do Homem-Aranha do Tobey tá recebendo informações de um filme do Homem-Aranha Tobey. E do Andrew Garfield também, e da Gwen também. Então a Sony, através desses rumores, tá dando o que realmente os fãs querem. E pela primeira vez na história da franquia do Homem-Aranha, os fãs do Homem-Aranha não estão brigando com a Sony. Porque assim, ó, mesmo na época do Homem-Aranha do Sam Raimi, os fãs do Homem-Aranha, principalmente os fãs do Homem-Aranha lá dos Estados Unidos,
eles sempre tiveram uma implicância com o Homem-Aranha da Sony. Mesmo o Homem-Aranha 2 sendo um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos, os fãs do Homem-Aranha nunca ficaram 100% satisfeitos com o andamento e principalmente por causa da visão do Sam Raimi na época do lançamento do filme. Hoje ele é aclamado e todo mundo ama ele, mas na época do lançamento, principalmente na época do Homem-Aranha 3, ele foi odiado. Mas mais precisamente, quem foi odiado foi o Avi Arad, que meio que é um dos donos da franquia do Homem-Aranha no cinema e um dos responsáveis por tirar toda a liberdade criativa que o Sam Raimi queria dar pro Homem-Aranha 3 e foi quem forçou o Venom a aparecer no filme. E desde então, os fãs do Homem-Aranha sempre tiveram esse ranço com a Sony. E daí piorou com o cancelamento do Homem-Aranha 4. E quando saiu o Amazing Spider-Man 1, compararam com o do Sam Raimi e falaram que era pior. E o ranço só foi aumentando ao longo dos anos. E assim, ó, não me entendam mal, mas o ranço era merecido por parte da Sony. Ela mereceu todas essas críticas aí, porque ela não sabia dialogar com os fãs. Ela era péssima nisso. Mas de 2020 pra cá, alguma coisa aconteceu. E a Sony começou a mudar o jeito que ela se relaciona com os fãs. É só ver o marketing do Venom 2 Tempo de Carnificina, na qual a Sony convidou os fãs para uma premiere exclusiva antes mesmo dos jornalistas assistirem os filmes. Quando o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa tava pra sair, a Sony não deixou os jornalistas verem todo o filme até ali a semana da estreia, porque ela não queria que vazasse mais informações do Tobey e do Andrew Garfield no filme. Então a Sony, ela tava querendo proteger os fãs, proteger da surpresa, porque ela sabia que ter Tobey e Andrew dentro do filme seria a maior surpresa, o maior fanservice que ela poderia entregar no filme. E ela fez isso conscientemente. Agora, o que talvez ela não sabia é que o fenômeno do Aranhaverso fosse ser tão grande assim. E o fenômeno de abrir a caixa de Pandora do Aranhaverso no live action é gigante. Mas esse sucesso do Sem Volta Pra Casa, desse Aranhaverso live action, permite que a Sony explore essa mina de ouro até o final dos tempos. E esse é o fato. Teve uma vez aqui no canal que eu falei da teoria das engrenagens. E essa teoria, ela explica por que o Batman tem 500 animações por ano, 3 filmes por década, uma animação por ano, enquanto que o Arqueiro Verde tem no máximo 2 HQs e um seriado. Por que a DC faz tanto mais coisas do Batman e tão pouca coisa com o Arqueiro Verde? É justamente porque o Batman, ele é um ecossistema próprio. Ele tem trilhões de engrenagens ali que você pode ficar colocando mais e mais coisas que a máquina não para. Enquanto que a máquina do Arqueiro Verde, ela funciona um pouco mais devagar. Não é que ela não vai dar lucro, mas ela funciona mais devagar. E a Warner, como é uma empresa que não quer perder dinheiro, ela é sempre muito cautelosa com essas franquias que têm menos engrenagens. Então ela vai lá e testa uma engrenagem de um seriado, vê se funciona e deixa ali a engrenagem do seriado rodando até ele não fazer mais sucesso. Depois testa o filme e mantém a engrenagem ali. Se continuar rodando tudo certo, mantém. Se não, tira. E é exatamente por isso que a DC faz muito mais coisas com o Batman, porque ela sabe que dá pra manter as engrenagens e dá pra ficar substituindo as engrenagens sem parar, porque isso vai continuar dando dinheiro. Agora vamos levar esse exemplo pra Sony. A Sony, ela faz exatamente a mesma coisa do que a Warner. Tem as engrenagens do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha tem muita engrenagem, é uma franquia gigante. Embora essa grande máquina chamada Homem-Aranha seja dividida entre a Sony e a própria Disney. Mas no que tange as engrenagens que a Sony tem controle, que são os filmes live action, a Sony sempre foi muito organizada com isso e sempre tentou girar ao máximo as engrenagens dos filmes do Homem-Aranha. Tanto é que o primeiro filme live action do Homem-Aranha foi em 2002, a gente tá praticamente em 2022, e desde então a gente teve 12 filmes que o Homem-Aranha participou no cinema. É mais de um filme do Homem-Aranha a cada 2 anos. É muito filme. E ninguém reclama que tá saturado o Homem-Aranha. A gente sabe que não tá saturado porque a bilheteria é sempre monstruosa. Então a Sony, ela sabe que essa engrenagem dos filmes do Homem-Aranha gira e numa velocidade muito alta, porque dá muito dinheiro. E o que o Aranhaverso live action vai fazer ela perceber é que a engrenagem do filme do Homem-Aranha não é uma engrenagem, são múltiplas engrenagens. Até então, ela trabalhava com a engrenagem dos filmes do Homem-Aranha live action e do Homem-Aranha Aranhaverso animação. Mas isso muda completamente de figura agora, porque a gente tem o Homem-Aranha do MCU, a gente tem a outra engrenagem do Homem-Aranha Tobey, a gente tem a terceira engrenagem do Homem-Aranha Andrew Garfield. E também tem a engrenagem dos vilões do Homem-Aranha. Então percebam que o leque de opções da Sony para fazer filmes do Homem-Aranha aumentou consideravelmente. E o melhor de tudo, ela sabe que qualquer caminho que ela trilhar
vai dar dinheiro. Porque a gente acabou de sair do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa fazendo 1 bilhão, porque tem Tobey e Andrew. O filme não tá fazendo 1 bilhão porque a história é muito boa. Claro que isso ajuda, mas é porque tem Tobey e Andrew. E o Tom Holland também, a reunião dos Homens-Aranha. Então a Sony, ela tem a segurança que se ela colocar uma engrenagem pra fazer filmes do Andrew Garfield a cada 3 anos, ela sabe que essa engrenagem não vai falhar junto com as outras. E a máquina dos filmes live action do Homem-Aranha vai aumentar consideravelmente. E por que isso é gigante? Porque isso pode permitir que a Sony ela cria um rodízio de filmes do Homem-Aranha. E se fosse com qualquer outra franquia, com certeza iriam reclamar disso, porque seria muito filme. Mas a gente não tá falando de qualquer franquia. A gente tá falando da franquia mais lucrativa da Marvel, que consequentemente é a franquia mais lucrativa dos filmes de super-heróis. Se tem uma franquia de super-herói que aguenta esse tranco, é o Homem-Aranha. Então, num cenário hipotético, 2023, Homem-Aranha 4 do Tom Holland. 2024, Amazing Spider-Man 3 do Andrew Garfield. 2025 ela pode fazer o filme do Tobey Maguire. Ou antes, não sei, mas o fato é que se ela fizer, vai dar dinheiro. Ela tá nessa situação muito cômoda que qualquer solução que ela escolher vai dar dinheiro pra dedéu pra ela. E essa é a relação da Sony com os fãs. E a relação dos fãs com a Sony é a melhor possível. Porque os fãs estão no mantra, quanto mais Homem-Aranha, melhor. E aqui entra a maior genialidade possível da Sony. Porque cada uma dessas engrenagens que eles podem fazer é justamente um dos nichos dentro da fanbase do Homem-Aranha. Então, essencialmente, a Sony, ao fazer um rodízio de filmes do Homem-Aranha entre atores diferentes que a gente já conhece, ela iria, acima de tudo, agradar todas as camadas da fanbase do Homem-Aranha. E isso nunca aconteceu. Em nenhuma franquia. Nem Batman, Matrix, Velozes e Furiosos, Nárnia, Senhor dos Anéis. Nunca houve um cenário tão otimista para uma franquia de cinema como essa. E esse é o poder do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Ele não é apenas um ótimo filme do Homem-Aranha que coloca o Homem-Aranha Tom Holland nos trilhos. Ele é o filme que abre a caixa de Pandora do Aranhaverso. Ele é o filme que faz os fãs do Homem-Aranha perdoarem a Sony. O ranço que existia com a Sony anos atrás foi esquecido. Ele não existe mais desde que a Sony consiga seguir esse caminho de fazer filmes ou atender a demanda que os fãs estão pedindo. Ah, Gabriel, mas isso não é prejudicial? Não é muito filme do Homem-Aranha? Não vai ficar saturado? Olha, vocês querem a minha opinião? Eu acho que não. A gente tá saturado hoje de filmes do Homem-Aranha? Não. E a verdade é que a gente já vem de uma sequência bem incrível de filmes do Homem-Aranha. 2016, o Homem-Aranha apareceu no Guerra Civil. 2017, a gente teve o Homem-Aranha Longe de Casa. Sucesso de bilheteria. 2018 a gente teve o filme do Aranhaverso. 2019 a gente teve o Homem-Aranha Longe de Casa, que foi um grande sucesso de bilheteria. Embora tenha dividido sim um pouco os fãs. Mas não foi por causa de saturação, foi por causa de temática. As pessoas estavam ali pra ver o filme do Homem-Aranha, mas elas talvez não ficaram tão satisfeitas assim. Mas isso não tem nada a ver com saturação. E daí 2020 não teve nada, porque de fato a engrenagem dos filmes do Homem-Aranha da Sony não era tão ampla pra abastecer esse ano. Mas no ano seguinte foi e entregou o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e o filme do Venom 2. E percebam que os filmes do Homem-Aranha só falhou em um ano, que foi em 2020. No resto, a gente tem filmes do Homem-Aranha desde 2016 e não tá saturado. Aliás, é o oposto de saturação, porque acabou de alcançar a maior bilheteria dos filmes dele. E agora, nesse momento, o gráfico de tendências de bilheteria do filme do Homem-Aranha lá pros diretores da Sony tá apontando pra cima. E enquanto esse gráfico apontar pra cima, é pé na tábua em filme do Homem-Aranha. Pode ter certeza nisso. E se vocês pararem pra pensar, é quase como construir o seu próprio universo do MCU, só que com o Homem-Aranha. E isso daí faz muito sentido porque a gente sabe que o Homem-Aranha é o maior herói da Marvel. O Homem-Aranha, ele só foi cair no MCU porque a Sony foi incompetente com a Amazing Spider-Man. Porque se ela realmente tivesse feito tudo perfeitamente naquele filme, a gente teria tido o Amazing Spider-Man 3 e não o Homem-Aranha no Guerra Civil, não teria o Homem-Aranha Tom Holland e dificilmente a Sony teria aceitado fazer qualquer tipo de crossover do Andrew Garfield com o MCU. Mas veja como foi o destino. O erro dela no Amazing Spider-Man 2 fez ela
ela acabar com qualquer rascunho de uma Amazing Spider-Man 3, o que deu a janela de oportunidade pro Kevin Feige perguntar se a Sony toparia colocar o Homem-Aranha dentro do MCU desde que eles dividissem os lucros. E a Sony topou fazer isso, e o resultado final disso é que ela vai acabar ganhando muito, mas muito mais dinheiro. Ah, Gabriel, mas será que o Batman pode fazer isso? Olha, eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que a engrenagem dos filmes do Batman não tá rodando 100%. A Warner pode forçar mais filmes do Batman. E daí quando eu falo Batman, eu falo franquia do Batman. Podendo ser filmes da Batfamília, podendo ser filmes do próprio Batman do Robert Pattinson, ou um filme do Batman do futuro, como a gente tava especulando esses dias dentro do DCU. Eu acho que as engrenagens dos filmes live action do Batman podem funcionar bem mais rápido. Mas pro Batman chegar no nível que tá o Homem-Aranha hoje, a Warner precisa minimamente se organizar, e a Warner precisa ter a segurança que qualquer coisa que ela faça vai acabar dando dinheiro. Porque isso é uma coisa que a Warner não tem hoje. Você vê que a Warner, ela tá um pouco insegura, porque o próprio filme da Batgirl não vai sair no cinema. Vai sair na HBO Max. E esse é um filme que perfeitamente poderia sair no cinema. A Sony tá lançando o filme do Venom no cinema. Por que vocês acham que o filme da Batgirl não poderia fazer pelo menos a metade da bilheteria do filme do Venom? Eu, sinceramente, acho que conseguiria. Mas a Warner, ela tem esse pezinho atrás. Ao contrário da Sony, que nesse momento, ela tem a confiança total. Ela tá tão convicta que qualquer coisa que ela possa fazer vai dar dinheiro, que ela tá cogitando fazer um filme do Kraven, velho. Porque as pessoas querem Homem-Aranha, velho. Elas querem filmes do Homem-Aranha. Mesmo que seja do vilão C do Homem-Aranha, mas elas querem. E a Sony sabe disso e ela vai explorar isso. E com certeza a melhor forma dela explorar isso é fazendo filmes do Homem-Aranha do Tobey e do Homem-Aranha do Andrew Garfield. A gente viu no final de semana um movimento para criar a hashtag do Make Amazing Spider-Man 3, e foi gigante, foi nível Snyder Cut o negócio. Então podem ter certeza que a Sony, ela entendeu o recado. E na minha opinião, o filme do Amazing Spider-Man 3 só não vai sair se o Andrew Garfield não quiser fazer o filme. Na minha opinião, esse é o único obstáculo. E quando acontecer o anúncio do Amazing Spider-Man 3, e vai acontecer, podem esperar, esse vai ser o dia que vocês vão ver que as engrenagens dos filmes do Homem-Aranha estão expandindo e a Sony vai fazer muito perto do que eu falei aqui. É um exercício de futurologia aqui, mas eu acho que é isso que vai acontecer. E se isso acontecer, lembrem-se que tudo isso começou com a jogada genial do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Esse filme que é tão importante pro Homem-Aranha do Tom Holland, mas pra franquia do Homem-Aranha é gigante. E por isso que eu falei lá no meu Twitter, o Homem-Aranha 2 até pode ser o melhor filme do Homem-Aranha, mas o maior filme do Homem-Aranha, sem sombra de dúvidas, é o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E as consequências narrativas, comerciais e até a própria união da fanbase, a gente vai ver tudo por causa desse filme. É isso aí, falei disso e eu espero estar certo. Mas assim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, coloquem aí nos comentários o que vocês acham dessas teorias e compartilhem suas próprias teorias do que vocês acham que a Sony pode fazer na sequência. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. E esse foi o vídeo da lua de mel dos fãs do Homem-Aranha com a Sony. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Homem-Aranha. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.